A ti toda a honra e toda a glória. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, a ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o nosso libertador, o nosso Senhor Salvador, aquele que nos tira do monturo e nos faz assentar junto aos príncipes. O Senhor fez isso com José. O Senhor tirou o José da cadeia e fez o José se tornar governador do grande país na época que era o Egito. Abaixo de Faraó, José mandava. Meu Deus, o Senhor é capaz de pegar essa pessoa e tirar essa pessoa de qualquer situação adversa e fazer com que ela esteja por cima e não por baixo, fazer com que ela se torne cabeça e não cauda. Meu Deus, visita essa pessoa hoje com o teu Espírito Santo, Pai. Visita essa pessoa com a revelação da tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor deve ser honrado. A ti devemos entregar, dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso príncipe da paz, o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o Pai da eternidade, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Mas quando somos galhos ligados ao Senhor, o Senhor nos limpa pela tua palavra e nós vamos dar muitos frutos. Foi assim que Jesus falou lá em João, no capítulo 15. E eu lhe peço que o Senhor visite essa pessoa dessa manhã. E até aquela pessoa que chegou na tua casa bastante desanimada, com grandes lutas, com grandes batalhas. Meu Deus, o teu nome será honrado através da vitória dessa pessoa. O Senhor será glorificado através da vida dela. Coisas grandes o Senhor há de fazer. Dizem que quanto maior a batalha, maior a vitória. E se é maior a vitória, também é maior a honra. Aleluias, oh, aleluias. Glória, 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 glória te damos. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Visita o teu povo nessa manhã. Te adoramos, Pai. Levante as suas mãos e só mais uma vez cante, que a Ele você vai dar a honra, a glória, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. A honra, aleluias, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. E já abra sua Bíblia em Gênesis 42 para a gente dar uma refrescada na memória. Nós estamos falando do José. Hoje é o penúltimo dia para a gente orar pelos sonhos de Deus na nossa vida. Quem levou a fronha para casa? Então, hoje é o penúltimo dia. Semana que vem é o último, dia 23, quando a gente vai fechar esse propósito dos sonhos. A gente começa outro, Deus está dando para a gente aí.
E aí você pode trazer a fronha, receber a unção. E eu decidi que eu não vou pegar a sua fronha, não. Até pensei em pegar todas as fronhas e levar para o monte, mas não vou pegar, não. Eu vou deixar com que você fique com a fronha. Você cumpre o seu voto, o voto que você fez com Deus. Quem fez o voto com Deus, pega e cumpre. Mas cumpre na risca, aquilo que Deus colocou no seu coração, tá? Não tenta entrar em negociação com Deus, não. O que Deus colocou no seu coração, você vai fazer. Mas a fronha eu quero deixar contigo, por quê? Porque foram 2 meses com essa fronha, você dormindo sobre ela para Deus realizar seus sonhos. Agora você pode pegar essa fronha e entregar para outra pessoa. Então você vai pegar essa fronha que está contigo a partir do domingo que vem e você vai evangelizar alguém. Você vai dar essa fronha e vai explicar tudo o que aconteceu, aquelas mensagens, a revelação que ficou no teu coração. Você pode falar para a pessoa e aí você evangeliza e dá aquela pessoa para aquela pessoa. Ah, pastor, mas Deus mandou entregar para uma pessoa que nem é da minha religião, nem é da minha fé. Melhor ainda, se Deus mandou, é porque aquela pessoa está precisando ter os sonhos de Deus na vida dela, está sem os sonhos de Deus na vida dela. Amém, Jesus? E nós precisamos estar dentro dos sonhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então semana que vem termina, traz pela última vez, dorme sobre ela, no caso, pela última vez, e depois deixa ela separadinha, já com todas as unções sobre ela, deixa ela já separada, para quando Deus mostrar a pessoa, você entregar. Mas tem que entregar e tem que falar, não é só entregar, dorme sobre isso, não, tem que falar tudo aquilo que foi revelado, que está no seu coração, e o que vai ser revelado hoje e domingo que vem, e você tem que falar com a pessoa, para a pessoa entender o que está acontecendo. Amém, Jesus? Então fica a dica aí. Gênesis 42, só para a gente dar uma refrescada na memória, eu vou ler do versículo 1 bem rapidamente. Diz assim, ó: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos do José vieram e inclinaram-se ante ele, como a face na terra. Então aqui a gente vê 2 coisas, né? A ferida do Jacó, que está aberta depois de 29 anos, aqui tem 2 anos já de seca, 29 anos. O Jacó ainda está com aquele, como é que eu vou dizer, 29, eu falei 29? São 13 anos até 30, mais 7 anos. Então, não, peraí, calma. Quando ele morre, ele tem 17. Mas quando ele vai ser governador, ele tem 30. Então já passaram 13 anos que o Jacó acha que ele está morto. Aí vem 7 anos de fartura. 13 com 7, 20. E mais 2 anos, que aqui tem 2 anos de seca. Então 22. Certo? 22 anos que o Jacó acha que o filho dele foi devorado por uma fera. E ele ainda está com isso no coração. E ele está com dificuldade de liberar o Benjamim, que é o irmão do José, com a Raquel. Então ele está com dificuldade. Então a ferida está aberta ainda. A gente precisa fechar algumas feridas antigas. Eu falei muito sobre isso na semana passada. Tem que fechar feridas antigas, porque além de travar a sua vida, vai travar a vida de pessoas que você ama. O Jacó está travando a vida do Benjamim, que já não é mais nenhum garoto, mas está colado no pai ali. O pai não deixa ele sair para lugar nenhum, com medo que aconteça algum desastre com ele, porque aconteceu com José também, e os 2 eram filhos da Raquel, que era a mulher que ele amava. Amém, irmãos? Então se liga nessas feridas aí, que de vez em quando você fica aí meio depressivo, chorando: papai, mamãe, vovô, fulano fez isso comigo quando eu era ainda criança, e você está com isso aí travando a sua vida, amarrando a sua vida, e você tem que fechar essa ferida, tem que falar com Deus: se o Filho pôde vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então tem que buscar Jesus, que te liberta de verdade, para sarar essas feridas de uma vez por todas e não ficar preso ao passado. Tá bom? Bom, mas eu não vou me prender muito aqui não. Aí ele fala que os irmãos se inclinam perante José, mas os irmãos não sabiam que era José, era o governador do Egito. Então já está acontecendo aqui, basicamente, né, ou literalmente, o primeiro sonho do José, que os irmãos iam se prostrar perante ele. 7. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Aqui está bom. Então o José, ele reconhece que o sonho está acontecendo, o primeiro sonho que ele tem, onde os irmãos vão se prostrar. Ele reconhece o sonho está acontecendo, mas ele não consegue tirar proveito daquilo. Ele está tão magoado, tão ferido, que ele fala asperamente com os irmãos, e a gente entende que ele fala na língua dos egípcios. Ele já está 22 anos lá, então ele já está falando a língua fluentemente, né? E ele não se deixa conhecer, ele tem todo jeito de, até o nome dele não era mais José, né? Então ele tem todo o jeito de egípcio, e ele não se deixa conhecer aos irmãos. Ele então fala asperamente, duramente, e ele vai segurar, mandar eles trazer o irmão mais novo, volta lá atrás, um fica aqui, enfim, ele vai fazer tudo isso e não vai aproveitar o primeiro sonho que aparentemente está se realizando ali literalmente. Mas hoje eu quero falar sobre isso com você. Amém, pessoal? Exatamente esse sonho, que às vezes Deus coloca um projeto no seu coração e você não sabe interpretar. Vamos lá, agora pula para o 45. Vamos para a mensagem de hoje. Ah, pastor, mas eu sonho, às vezes pergunto a todo mundo para interpretar meus sonhos. Eu acho que o seu Deus é poderoso para fazer você sonhar e você entender o que você está sonhando, irmão. Mas a gente não está falando de um sonho só, de você deitar e ter sonhos. Amém, Jesus? Hoje eu tive um sonho estranho com meu irmão. Eu repreendi, acordei, repreendi, e está tudo bem, é a vida que segue. Não vou ficar agora encucado com um sonho que eu tive, que eu não sei quem, que meu irmão morria, que não sei o que, não. Eu já acordei, já falei: Senhor, esse meu irmão não é salvo, e eu declaro meu irmão salvo, está repreendido. Amém, Jesus? Aliás, eu nem falei essa frase, falei agora que eu me liguei. Eu só acordei, repreendi, mandei o mal embora, mas não falei. Mas agora eu uso essa frase agora, né? Ele nem é salvo ainda, ele precisa ser salvo, então não está amarrado já. E voltei para dormir, irmãos, acabou. Não tem esse negócio de ficar agora desesperado, acordado a noite toda, que sonho foi esse, e liga para o irmão por 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ligar para a pessoa: você está bem? Você está bem? Por quê? Porque eu tive um sonho. Eu tive um sonho, você está bem? Mas para, irmão. Amém? O nosso Deus é tremendo para reverter qualquer situação. A gente precisa entender que Deus coloca no nosso coração certas coisas, e nem sempre vai ser literal. E esses sonhos do José não era literal. O que ele viu realizar-se lá, dos irmãos se prostrando, foi literal, sim ou não? Foi ou não foi literal? Eles se prostraram, sim ou não? Eles se prostraram. Então, literalmente, o sonho do José está se cumprindo, seus irmãos se prostrando perante ele, se ajoelhando perante ele. Mas não era isso. E hoje eu quero falar sobre o sonho verdadeiro, o sonho que Deus realmente mostra para você, os projetos que Ele quer te dar, e que você precisa aprender pela palavra revelada ao teu coração, entender. E não por sair falando para todo mundo, até achar um que acha que é o rei da cocada preta e vai interpretar seu sonho tintim por tintim. Nada disso. Porque tem gente que tem essa mania, chega até a ser soberba. Se você contar um sonho para certas pessoas, essa pessoa vai dar um mapa para você de tudo que vai acontecer. Aí você fica preso por aquela revelação ali, que vem do homem, na maioria das vezes. Amém, Jesus? Você, às vezes, pessoas que você nem conhece,
E aí você, sonhou com cobra é falsidade. Não tem esse negócio aí? Sonhou com cobra é falsidade. Quer dizer, para com isso, irmão. Para com esse negócio. Amém, Jesus? Tem que ter cuidado. Vamos lá então começar com essa mensagem aqui. No Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a quem? Bom, então lá no 42, José manda os irmãos voltarem e fala para ele: vocês vão vir e vão provar que vocês não estão aqui para espiar a terra, que vocês não estão aqui para ver a nossa terra e para fazer alguma maldade. Vocês vão provar, vocês vão voltar lá onde vocês moram, em Canaã, e vão trazer seu irmão mais novo, era o Benjamim, que era o irmão dele, irmão de fato da Raquel. A Raquel só teve 2 filhos, com Benjamim ela vai falecer num parto, e eles 2 são irmãos de fato, por parte de mãe e pai, né? Os outros 10 são só por parte de pai. E aí ele fala: vai lá e volta. Os irmãos vão até o Jacó, o pai, fala com o pai o que aconteceu. Eles não sabem que é o José, para eles é um governador do Egito, é um egípcio. Fala com o pai. Quando eles abrem a sacola com o trigo que eles levaram, o dinheiro está lá de volta. O José não aceitou o dinheiro está lá de volta. O Jacó então fica nervoso, todo mundo fica nervoso: o que é isso? Por que esse dinheiro está aqui? Aí os irmãos falam: deixa a gente levar o Benjamim. Aí mexeu com Jacó, né? Jacó fica nervoso: não, meu filho não, até que ele é convencido. O Judá, salvo engano, acho que é o Judá ou o Simeão, que vai falar com ele sério, e ele vai conseguir liberar o Benjamim. Ele vai devolver o dinheiro que era para ter pago o alimento, e ele ainda vai levar um dinheiro a mais para devolver. E aí os irmãos chegam até o José dessa vez e faz conversa com José, o governador do Egito. Ele não sabe o que é o José. E o José então, ele decide que vai se fazer conhecer, ele vai se apresentar para os irmãos. Por quê? Porque ele viu nos irmãos uma sinceridade. Esse é um ponto que eu não vou demorar, mas preciso tocar nele. Amém, Jesus? Porque assim, tem que chegar com sinceridade diante de Deus. Você pode estar aqui hoje porque você está acompanhando a mamãe, está acompanhando o papai, está acompanhando o marido, está acompanhando a esposa. Se você não chegar com sinceridade na presença de Deus, você vai perder uma oportunidade. Vai ficar aí 1h30, 2 horas dentro da igreja, porque está acompanhando uma pessoa, e vai perder a oportunidade de Deus mudar a sua vida, transformar a sua história. Amém, Jesus? Eles chegam com sinceridade e eles falam assim: não pode, eu trouxe meu irmão, mas ele tem que voltar para casa, o meu pai vai morrer se acontecer isso. Já aconteceu com um dos nossos irmãos, e era o José, e ele está lá ouvindo. Isso foi mexendo com o íntimo do José. O José vai chorar e tudo mais, e aí ele fala: bom, meus irmãos realmente se arrependeram do que fizeram comigo. O José estava ferido ainda. A gente falou isso semana passada. E o José aqui vai começar a sarar as feridas dele. E eu vou te falar, irmãos, uma pessoa quando sara as feridas, ela toma atitude. Alguma coisa muda na vida de uma pessoa que a sua ferida foi sarada. Entendeu? Sim ou não? Então, se eu tenho feridas antigas que me marcaram de uma maneira negativa, com pai, com mãe, com sei lá com quem, com alguma situação, até com Deus mesmo. Tem gente que está revoltado com Deus, né? A ferida da pessoa é com o próprio Deus, porque Deus tirou alguém que ela amava, ou aconteceu alguma coisa. Bom, ela pensa que foi Deus que tirou, né? Aconteceu alguma coisa com ela, ou com alguém que ela amava. Quando essa pessoa sara essa ferida diante de Deus, ela vai tomar outras atitudes. O rumo da vida dela vai mudar. Os pensamentos começam a mudar. Amém, Jesus? Começam a mudar. Eu, semana passada, com essa mensagem, estou tentando achar o rapaz aqui, não estou vendo ele aqui hoje, talvez ele venha no próximo culto. E esse rapaz está sempre na rua, e sempre entrando na igreja beber água. Há muito tempo que ele faz isso. Aí, domingo passado ele veio. Tenta a gente conversar, tratar ele bem e tudo. Ele veio semana passada. Na sexta-feira, estava saindo da igreja, ele entrou antes de fechar a igreja para pegar água.
Aí veio eu estava dentro do carro já, veio na minha janela assim, até me deu um susto, de repente apareceu assim, e eu nem reconheci, que ele estava com outra roupa da rua, tudo assim, nem reconheci. Aí ele falou: o senhor não lembra? O senhor falou de feridas antigas, aquela mensagem mudou minha vida. Aí eu: não, lembro, o senhor falou comigo, falou do roupa nova, ele veio contar comigo, esse negócio de roupa nova, roupa velha, essas coisas, veio falar comigo. E ele falou: pastor, eu tinha uma ferida muito aberta, questão de família, eu não vou abrir a vida de ninguém aqui, né? Questão de família. Ele falou: naquele dia eu saí dali sarado, eu saí dali, pedi perdão às pessoas, me senti perdoado, e de lá para cá, pastor, a minha vida mudou, eu estou sorrindo que só, eu só fico rindo agora. Eu só fico rindo, não tem mais aquele homem duro, bruto, cara fechada. Agora só fico rindo para todo mundo agora. Eu falei: também não precisa exagerar, né? Aí ele falou: não, mas não é exagero, é que realmente o senhor, quando pregou tudo que eu precisava ouvir sobre feridas antigas que eu tinha no meu coração. Tem gente que se apega a isso, mas de uma tal maneira que vira uma roupa na pele da pessoa. Ela não quer perdoar de jeito nenhum, ela está com aquela ferida aberta, bem aberta, e aquilo ali está estragando a vida dela, e ela não entende. Aquela ferida leva ela para o vício, leva ela para a bebida, leva ela para a promiscuidade, leva para a prostituição, e ela não entendeu que foi aquela ferida lá. Amém, Jesus? O José aqui vai sarar suas feridas. Quando ele vê que os irmãos estão protegendo o seu irmãozinho mais novo, Benjamim, e dizem que não vão permitir, porque já aconteceu com José, e eles estão muito arrependidos do que aconteceu com José, e que eles não querem que aconteça com o filho dele, que o pai vai morrer se perder o José, o Benjamim. Quando ele vê eu estou resumindo o que eles falaram, a conversa deles, né? Para a gente continuar. Quando ele percebe isso, ele se quebranta, e aí vai vir um perdão. Aí ele vai sarar essa ferida que estava também aberta, e ninguém pode julgar o José por ter essa ferida, mas ele vai sarar. Amém, Jesus? E algo vai acontecer. Vamos lá. Então vamos continuar aqui agora. Versículo 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Esse choro já mostra o arrependimento dele, né? Estava muito ferido, a ferida foi sarada, ele reconheceu, vai perdoar, e aqui já está chorando. Todo mundo sai, é só ele e os irmãos, mas até Faraó ouviu o choro dele. Caramba, o homem chorou, e não foi um chorinho, não, foi um choro aos berros. Eu fico imaginando então o José aos berros: sou eu perdoo vocês, eu amo vocês, que o meu pai, esse é meu irmãozinho, e ele gritando e chorando, porque, né? Geralmente é assim que acontece, né? E até Faraó ouviu. Bom, versículo 3: e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua. Aí o queixo caiu dos irmãos, falou: José não morreu ainda? Não é possível. Eu estou olhando aqui, eu vejo um egípcio, eu não vejo um hebreu, eu vejo um egípcio. Seu nome é Safanate Paneia, seu nome não é José. Eu não estamos entendendo nada. Não, sou eu. Aí está chorando, tá, pessoal? Ele não está falando normal, ele está falando chorando. Até o Faraó ouviu o choro dele: sou eu, sou seu irmão. Eu sei que já passaram 22 anos, hoje eu estou com 39, não sou mais aquele garoto de 17, mas sou eu, cadê meu pai? Ele está vivo. Meu Deus, imagina a comoção naquele local, porque ele e os irmãos, ele e os 11 irmãos, inclusive o mais novo, né? Ele tirou todo mundo, até porque ele tinha uma posição. Isso é importante, tá, pessoal? Nem todo mundo deve ver sua nudez. Você tem uma posição. Isso aqui é importante, não é soberba do José, não é mitidez não. Isso aqui é um princípio, tá? Ele tira todo mundo que eram súditos dele. Ele falou: não vou mostrar minha fraqueza para aqueles que eu coordeno.
aquele que eu supervisiono. Eu não vou mostrar minha fraqueza. Então sai todo mundo, que eu não vou mostrar minha fraqueza para vocês, eu vou mostrar minha fraqueza só para os meus irmãos. Isso aqui é importante, é outra mensagem, tá? É outra mensagem, mais para o top 90 essa mensagem, mas é importante você saber a sua posição e não ficar se revelando para todo mundo. Isso acontece no dia a dia, não é? A pessoa vai ter crise no casamento e vai contando essa crise para todo mundo. Até parece que todo mundo vai ajudá-la na crise do casamento dela. Não vai, pelo contrário, vai virar uma fofocaiada danada, né? E vai até atrapalhar. Agora ele está solteiro porque ela brigou com ele e saiu de casa. Aí aquela amiguinha que vivia na sua casa vai correndo atrás dele para dar um ombro para ele chorar. Não é nada, na mentira, na verdade está querendo. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Então fica ligado nisso aí. Mas vamos lá. Porque eles estavam pasmados diante da sua face. 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ele falou, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, presta atenção, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Aqui está o perdão do José. Se não fosses vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente, como governador em toda a terra do Egito. Aí ele vai mandar buscar o pai dele. Aqui está o perdão do José para os seus irmãos. O José aqui, ele vai reconhecer que tudo o que aconteceu, na verdade, Deus estava no controle. Amém, Jesus? Que não foi, ele reconhece que não foi, na verdade, os irmãos que os venderam, mas que Deus estava naquilo ali. Então, para Deus realizar, presta atenção, para Deus realizar o sonho que ele havia dado a José, o projeto que ele havia dado a José, Deus deu uma volta ou não deu? Quando os irmãos venderam José para os comerciantes que estavam passando, os irmãos foram maus com José, sim ou não? Não tinham o José toda a razão de querer até matar, ou não querer nunca mais ver nem pintado de ouro os seus irmãos? Tinha ou não tinha? Tinha esse motivo, tanto que no primeiro contato, ele fala: vocês vieram espiar minha terra, e ele não se apresenta, ele se apresenta como egípcio, e não como um hebreu. E ele não deixa os irmãos saberem. Ele está muito ferido, muito magoado. Mas agora, vendo Benjamim, vendo a atitude dos irmãos, cuidando do Benjamim, tendo todo o zelo para não perder também o Benjamim, como haviam perdido o José, ele percebe o que está acontecendo, e ele sente, ele entende. Aqui, o José, aqui está a nossa mensagem, aqui o José vai entender a revelação. Qual era a revelação? Os irmãos do José vão se prostrar diante dele. Não era esse o sonho? Era. Se for ver literalmente, já tinha até acontecido, porque no primeiro contato, eles se prostram diante do governador do Egito, que era o José. Se for ver literalmente, já aconteceu. Mas ele diz que Deus o enviou para lá para conservar a vida deles. Então aquele projeto era muito maior do que simplesmente ver seu pai e seus irmãos se ajoelhando diante da autoridade que o José tinha. A gente está falando, eu botei aqui, de dependência e sobrevivência. Olha quanto que Deus vai olhar lá na frente. Irmãos, isso aqui é demais. O nosso Deus é tremendo, sabia? Deixa Deus controlar a sua vida.
Eu vou começar uma campanha sexta-feira para colocar sua vida na mão de Deus. Por isso que essa mão está aqui. Deixa a sua vida na mão de Deus. Porque olha quanto tempo. São 22 anos. 22. Deus preparando para dar sobrevivência aos hebreus. Porque se José não fosse governador do Egito, eles não suportariam. Irmãos, eram só 2 anos de seca. E já estava a gente morrendo para tudo quanto é lado. O próprio Jacó liberou o Benjamim, porque ele falou: se vocês não forem lá comprar e a gente não tiver nada para comer, a gente vai morrer. Então eu vou liberar o Benjamim. Que ele não queria liberar o Benjamim para ir com eles. Você entende isso? E ainda tinha mais 5 anos de muita luta. O dinheiro acaba ou não acaba? E só sai, não entra, não tem colheita, não tem cega, e só sai, e já tinha gente morrendo pelo mundo afora. Então Deus, na verdade, Deus está preparando 22 anos, irmãos, é muito tempo, é ou não é? Quem tem menos de 22 anos aí? Não, vocês não teriam nem... Que coisa, amém, Jesus? Eu não vou perguntar quem tem mais, porque a maioria já passou disso. Amém? 22 anos, Deus preparou José. José começou imaturo, lembra que eu falei? 17 anos, imaturo, contava o sonho para todo mundo, contou para os irmãos ficaram com ódio. Eu penso que o José, naquela época, com 17 anos, imaturo do jeito que ele era, ele achou que era só se prostrar diante dele mesmo. Meu pai, meus irmãos vão se prostrar perante a mim em algum momento da minha vida, então isso vai acontecer. Mas não era literal. O que Deus está falando de se prostrar é: vocês vão depender do José para sobreviver. Isso era o sonho. Isso era o Jacó e os seus irmãos se prostrando perante ele. Não que o José fosse mal com eles, ou que eles tivessem que ficar ajoelhados, se humilhando diante do José. Não era isso. Deus estava falando com José lá atrás, quando José ainda era imaturo, de 17 anos. Deus estava falando com José o seguinte: vai chegar um dia em que o meu povo, o Jacó, seus irmãos, as 70 almas que estão com Jacó, vai chegar um dia que eles vão precisar de você para sobrevivência. Questão de sobrevivência. Aquele sonho era muito forte. Aquele projeto de Deus para o José era muito mais alto do que o José entendeu quando ele tinha só 17 anos. Agora ele tem 39 anos, tá? Ele está aqui com 39, está indo para 40 anos. 2 anos de seca e ainda tem mais 5, que eram 7 anos de prosperidade, depois mais 7 anos de secura, de dificuldade. Então, com 2 anos, o Jacó já não tinha mais comida lá onde ele estava. Ele já estava tendo que comprar comida no Egito. 2 anos só, mas viria mais 5. E aí ele deixa muito claro, no versículo 5 ele fala: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da sua face. Amém, pessoal? Conservação da vida. No 8 ele fala: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua terra, e como regente governador em toda a terra do Egito. Bom, eu estou bem, estou governando, estou rico, estou muito rico. Eu mando no país que é o maior país do mundo, que era na época. Eu é que mando. O Faraó nem sabe o que está acontecendo. Ele só está recebendo, lembra que eu falei? Só está recebendo dividendos, que ele investiu no José, só está recebendo dividendos. Está lá de boa lá, tomando só água gelada, sei lá qual era a bebida que bebia naquela época, com aquele ar-condicionado, aquela parreira, o pessoal abanando ele, era o ar-condicionado da época, né? Só recebendo, porque o José mandava em tudo. E quando os irmãos chegam, o José mostra que ele agora ele se arrepende, mas agora é um José maduro, de 39 anos, com experiência de 2 anos, 7 mais 2, 9, com experiência de 9 anos de governo do Egito. Ele está já há 9 anos governando aquele país. Ele está sendo o cara que todo mundo vai a ele. Você lembra que eu falei semana passada, as pessoas iam até Faraó no início?
Logo no início, as pessoas iam até Faraó, e Faraó falava assim: não, comigo não, é com ele. Me deixa quieto, fala com José. O que o José fala está falado. As pessoas pararam de ir no Faraó, porque já sabiam, é o José que manda. Coisa boa, né? Amém, Jesus? É o José que é o governador, é ele que manda. E agora, quando ele decide liberar o perdão, ele entende o sonho. E essa é a mensagem. Você precisa entender a revelação de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender. A pessoa fala assim: Deus falou muito forte comigo, pastor. Poxa, me deu vontade até de chorar. Mas não entendeu o que Deus falou de verdade. Deus tocou no coração. Esse irmão que eu contei, por exemplo, o testemunho dele, que ele falou comigo na sexta-feira. Se Deus falou tão forte com ele, a vida dele tem que mudar. Se ele entender o que Deus revelou para ele, a vida dele tem que mudar. Porque se a vida dele melhorar um pouco, mas ele continuar na bebedeira, continuar na farra, continuar na bagunça, continuar na prostituição, continuar com a mesma vida e não perdoar a família e não mudar a história dele, não adianta. Deus falou muito comigo, mas eu não larguei o tráfico. Deus falou muito comigo, mas eu não fui liberto da cocaína, não fui liberto da maconha, não fui liberto da bebida. É mais forte do que eu, mas não é mais forte do que o seu Deus. Mais forte do que você pode ser, mas não é mais forte do que Deus. Você entendeu? Não, Deus falou forte comigo. Falou forte hoje e amanhã você já esqueceu. Falou forte agora no culto das 7, mas à noite você já não lembra mais. Não, se Deus falou forte contigo, você tem que tentar entender. Entendeu? Amém, Jesus? Sentiu o que Deus falou? Para entender. Eu quero compreender isso aqui. O José entendeu agora. 22 anos depois, o José entendeu. Foi para conservar a vida das pessoas que eu vim para cá, e principalmente os hebreus, a vida do povo de Deus que estava se formando. Os 12 filhos do Jacó são os patriarcas das 12 tribos, né? São as cabeças dos 12 tribos que vai se formar, né? E é o povo de Deus que vai se multiplicar. Eles vão morar no Egito agora, porque o Jacó vai vir, vai descer com as 70 almas que ele tem, né? E ele vai morar no Egito, numa cidade chamada Gósen. Ele vai morar nesse local e vai ficar ali eles vão multiplicar. Quando eles forem sair do Egito, mais de 400 anos depois, com Moisés, já são quase 3 milhões de pessoas. Desceu só com 70. Então ali Deus conservou os hebreus. Ali Deus conservou a vida do povo dele. E o único homem foi usado por Deus para fazer essa conservação, para trazer sobrevivência. Então os planos de Deus para o José era muito maior do que ver seus filhos, seus irmãos se ajoelhando, sim ou não? Muito maior. E ele não conservou com aquele sonho só a vida dos hebreus, não. Todos que iam lá, ele conseguia vender, porque nos 7 anos ele guardou bastante para isso. Além de enriquecer o país que ele estava dirigindo, que ele era regente, além de enriquecer o faraó, por isso que o faraó ficou em paz com ele, amava o José, não era à toa, né? O José foi um excelente administrador. Além disso tudo, ele conseguia ajudar todos que se aproximavam do Egito para comprar comida. Ele conseguiu conservar a vida, não só dos hebreus, embora Deus tivesse focado, penso eu, nos hebreus. Ele queria conservar o Jacó, os filhos do Jacó, porque ele tinha um projeto para aquele povo. E esse projeto funcionou. Quando eles vão sair do Egito, 400 e tantos anos depois, são quase 3 milhões de pessoas. Depois vão entrar na terra prometida em Canaã. Amém, pessoal? Então assim, o sonho do José não era literal. O sonho que mostrava o pai do José e seus irmãos se prostrando, na verdade era um sonho de dependência, de sobrevivência. Ou José seria levado como preso, prosperaria no Egito, viraria governador. Isso levaria 22 anos, mas ou isso acontecia, ou então ele, com seu pai que o amava tanto, e seus irmãos poderiam morrer de fome. Você vai ver as falas do Jacó: tá bom, leva meu filho, porque senão a gente vai morrer. Precisamos desse alimento, precisamos que vocês comprem esse alimento. A gente não vive isso aqui no Brasil. A pessoa fala: pô, estou numa miséria danada, mas tem comida dentro de casa.
Não é miséria. Você tem comida dentro de casa. E não estou desdenhando da pessoa que passa por dificuldade. Longe disso, não estou desdenhando. Eu estou falando que a gente às vezes exagera no que a gente fala. A pessoa fala assim, estou numa miséria danada, mas tem até uma carne para comer, que é... Hoje em dia tem que procurar carne de terceira, que nem a de segunda agora está dando para comprar mais, não é? A de primeira então tem que estar com bala na agulha, como falavam os antigos, para poder comprar uma carne de primeira que está quase R$60. Amém, Jesus? E eu não vou falar mal de ninguém, só estou falando que, entendeu? A coisa está meio complicada. Está dando para entender? Aí a pessoa fala assim, eu estou numa miséria danada, mas tem na internet. Eu estou numa miséria danada, mas tem TV a cabo. Eu estou numa miséria, passou, o ar-condicionado está ligado. Você não sabe o que é miséria, irmão. Não sabe o que é miséria. Miséria é quando você depende das pessoas para comer. E eu já dependi das pessoas para comer. Minha mãe já dependeu, né? E eu era pequeno, dependia também. Quando você olhar para um lado e para o outro e você está... essa eu acho que eu nunca contei para vocês. Você está com a espingarda de chumbinho do seu vizinho, tentando matar uma rolinha para tentar comer alguma coisa. Isso é miséria, irmão. Agora eu estou na miséria, tá em casa, está lá no videogame, porque está com internet com não sei quanto de velocidade. Qual é a velocidade boa da internet, Vitor? Bárbara? 200 mega, né? Pô, tá lá com 300, vou botar 300 logo. Tá lá, não, estou numa miséria, não está sobrando dinheiro para nada, estou passando necessidade danada, está lá com a internet de 300 mega. Que miséria é essa, irmão? Amém, Jesus? Tem países, tem pessoas, eu tive com um angolano esses dias. Ele tá no futebol que a gente tem, ele foi lá jogar, eu já conhecia ele. E ele fez parte do futebol lá com a gente. Aí jogou até contra mim e tudo, fez até gol. Depois eu briguei um pouco com ele, tem que jogar no meu time, né? Aí sentamos para conversar um pouco. Eu falei, como é que tá na Angola? Ele falou, pastor, do jeito dele, não vou ficar imitando o jeito dele falar, mas ele fala bem o português, né? A Angola, a maioria fala o português de Portugal, né? Muita gente fala o português de Portugal, e ele fala bem, dá para entender bem. E ele falou, pastor, para trabalhar, para sobreviver, eu tenho que andar todo dia 80 quilômetros, 40 para ir, 40 para voltar. E sério, irmão, o pessoal reclama de 10 minutos, né? Só porque pega um pouquinho de trânsito, leva 1 hora. Ele falou, lá o trânsito é igual ao do Rio de Janeiro. Se você sair 6 horas, você pega um trânsito bom. Se sair 6h15 já era, ficar parado. É a mesma coisa. E ele falou assim, mas pastor, com toda a dificuldade, quando começa a louvar na igreja, ele falou, que diferença, pastor? Que diferença? Aqui no Brasil, aqui no Rio, ele vem para cá de vez em quando, aqui no Rio de Janeiro, poxa, o pastor só tem que dar quase cambalhota no altar para a pessoa louvar. O pastor começa a louvar, as pessoas saem, vai para o banheiro, vai para fazer outra coisa, fica conversando na hora da palavra. Lá não tem isso, pastor. A igreja de lá, quando começa a palavra, silêncio. Quando começa a louvar, todo mundo já começa a levantar a mão, dançar, louvar, adorar. E eu sinto muita falta, eu tenho que voltar para Angola. Eu vou ficar aqui 2 meses, não vejo a hora de voltar, porque a igreja de lá é diferente. Quando o pastor fala de oferta, pastor, a pessoa pode não ter nada, mas ela começa a dançar, bota louvor, a pessoa começa a dançar, vai lá na frente, coloca a melhor oferta que ela tem, volta dançando. O pessoal tem uma gana, um amor para ofertar, e oferta rindo, louvando. O pastor tem que ficar dando cambalhota, fazer palhaçada, para poder a pessoa ofertar na igreja, não. Eu preciso voltar para Angola, porque isso está fazendo falta. Eu estou indo para a igreja aqui, e é uma frieza, uma coisa, ninguém presta atenção na palavra. E eu falei, também não é assim, calma. Falei para ele, também não é assim, calma. Tem igrejas, pastores e pastores, ovelhas e ovelhas. Ele falou, pastor, mas lá é diferente. Eu falei, tá bom. Amém, Jesus? Aí a pessoa está reclamando. Cuidado, você precisa entender qual é o projeto de Deus para a sua vida.
Diga amém, Jesus. Qual é o plano de Deus na sua vida? Senão você vai virar uma pessoa que está na igreja, mas vive reclamando de tudo. Tudo está dando errado. Poxa, 22 anos, irmãos. 22 anos. E o José está lá no Egito. Desses 22, durante 13 anos, só deu errado. 13 anos. 13 anos que aquele jovem de 17 vai amadurecer às duras penas. Sofrendo de tudo quanto é jeito. Fisicamente, moralmente, psicologicamente. Ele vai sofrer de tudo quanto é jeito. Até que ele vai virar governador. 13 anos, Deus preparando tudo. Depois agora mais 9, né? Eu sempre estou me enrolando com isso. 13, 7, 8, 9. Não, 7, 8, 9 anos, 22. Mais 9 anos, não é? Para que ele pudesse então ver o sonho se realizar, de verdade. Ele viu literalmente, mas não era literalmente. Ele viu os filhos do Jacó, os irmãos dele, se prostrar e se ajoelhar, mas não era aquilo. Não era aquilo. Quando ele vê se realizar de verdade, acontece uma coisa com ele que tem que acontecer com a minha vida e com a sua vida. O coração dele se sarou. Quando você entende a revelação, você é sarado. Isso é forte ou não é? Quando você entende o projeto de Deus para a sua vida, você é sarado. Não tem vício, não tem demônio que te segure, irmão. Tem que entender o que Deus tem para a sua vida. Tem que entender esse projeto que Ele está colocando no seu coração. Tem que entender o que Ele está te revelando. Não adianta ficar, que palavra linda, eu até chorei, pastor, me emocionei, me arrepiei toda. Mas não adianta se você não vai mudar. Você vai chegar em casa, vai continuar sendo brigona, gritando, xingando, batendo, botando o homem para fora de casa, arrumando confusão, fazendo o homem passar fome, os filhos passar fome. Faz comida a vocês, ou então não quero mais trabalhar, ou não quero. Não adianta você chegar em casa, maltratar sua esposa, tratar sua esposa de qualquer maneira, tratar seus filhos de qualquer maneira, abandonar seus filhos e achar que o seu vício é maior porque você é diferente de todo mundo. Você não é diferente de todo mundo. Você é filho de Deus como qualquer outra pessoa, ou criatura de Deus, como diz a Bíblia. Foi Deus que te criou, criatura. Não é diminuindo ninguém, não. Deus que nos criou, nós somos criaturas dele. Amém, Jesus? Somos criação de Deus. E a Bíblia fala criação à imagem e à semelhança de Deus. Tinha esse pensamento, meu caso é pior, meu caso é mais difícil, esse vício é mais forte, e eu não aguento, eu não consigo. Claro que consegue. Você não está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida. Você não está entendendo o que Deus pode fazer. Você precisa entender o plano de Deus. Entendeu, o coração sarou. Entendeu, a vida é sarada. Entendeu, as necessidades são supridas. Entendeu o plano, os milagres acontecem. Entendeu? Amém, Jesus? Isaías 55, rapidinho. Glória a Deus. Então aquele sonho aconteceu literalmente, mas isso deixou o José irritado e mandou os irmãos embora. Mas quando aconteceu do jeito que tinha que acontecer, que não era literal, e ele entendeu que Deus levou ele para lá, porque os irmãos dele, a família dele, o povo dele ia depender dele para sobreviver, ele então acalmou o coração, sarou o coração, perdoou todo mundo e a vida dele mudou. Amém, Jesus? Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Quem disse isso? Não é, nem sempre o que você acha que Deus está preparando é o que você acha. Então a gente tem a revelação, ela veio e ela falou, Deus mandou fazer isso. Calma, ora a Deus. É por isso que é importante você vir à igreja. É por isso que é importante você ler a Bíblia. É por isso que é importante você orar. É por isso que é importante você saber esperar no Senhor, como diz o Salmos 40.
Esperei com paciência no Senhor. Por quê? Porque eu quero a revelação. Eu quero saber o que Deus tem de projeto para a minha vida. Eu quero saber que caminho é esse que Ele está me mostrando. Ele está me mandando fazer isso de verdade? É isso mesmo? É literal? É só me ajoelhar diante do José? Não, não era só se ajoelhar. É outra coisa. Vocês vão ser sustentados pelo José. Vocês vão ter uma cidade dentro do Egito para habitar. Vocês vão multiplicar lá no Egito. Vocês vão trabalhar e prosperar lá dentro do Egito. Vocês vão sair de Canaã. E depois eu vou botar vocês de volta em Canaã. Mas vocês vão ter... Eles estavam em Canaã, tá? Canaã, que lá na frente seria a terra prometida. Eles têm que sair de Canaã para ir habitar no Egito. Aquele povo morre, vem outra geração, morre, vem outra geração, morre, vem outra geração. Aí agora eles vão sair do Egito com quase 3 milhões de pessoas nos tempos do Moisés, para poder voltar para Canaã, a terra prometida. Então estão voltando para casa. Vocês entenderam? Por isso que a Bíblia fala, estão voltando para casa agora. Porque Canaã, na verdade, já habitavam lá. Na época do Jacó, já habitavam lá. Eles saem de lá para não morrer, vão habitar no Egito, numa cidade que vai ser dada para eles habitar, porque o José tinha moral com o faraó, muita moral, diga-se de passagem, né? E depois ali chegou a hora de Deus tirar aquele povo dali e levar o povo de volta para casa. Na verdade, a terra prometida, eles estão voltando para casa. Eles vão encontrar lá moradores, Deus vai mandar eles expulsar os moradores, porque eles estão voltando para casa. Lá, Canaã, na verdade, é onde eles tinham que estar, é a terra prometida. Amém, Jesus? Só que Deus vem e fala, meus pensamentos não são os vossos. Então você precisa entender o que Deus está falando contigo. Ah, mas Deus mandou fazer isso, pastor. Mandou fazer o quê? Ah, mandou sair pelo mundo afora. É literal? Lembra que eu contei a história de um jovem que chegou na igreja? Esse jovem era viciado e estava já no tráfico. Ele chegou na igreja falando que queria mudar a vida dele. Amado. Amém, Jesus? E ele se entregou a Jesus Cristo. Era um jovem, era um garoto, 20 anos, se eu não me engano, na época. 21, não lembro agora a idade certa, 19, não lembro a idade certa, mas era um garoto. E ele chega lá, armado inclusive, né? E aí vai desfazer da arma, vai servir a Deus, vai ficar com a gente um bom tempo ali, buscando a Deus, evangelizando, ganhando almas. Aí ele vai fazer o curso de obreiro, aí já passou muito tempo. Ele já está fora do tráfico, já está fora dos vícios, já está um garoto de Jesus já. Aí ele vai fazer curso de obreiro, aí ele vai ser levantado a obreiro e ele vai ficar na igreja. Ele começa a querer ficar na igreja direto, e o rapaz tinha chamado, irmão, levava jeito para coisa. E eu fui botando, isso aconteceu comigo. E ele foi colocando, se entregando a Jesus Cristo, aí começou a fazer reunião dava resultado, ele salvava vidas, o homem era usado por Deus. Mas um dia ele me procurou, falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, o que houve? Deus falou que ele tem um plano muito maior na minha vida. Eu falei, tá, fala aí, eu quero escutar isso aí. Pastor, eu leio na Bíblia, e Jesus expulsava demônio, e ressuscitava morto, e curava não sei quem, fazia, acontecia, e ele mandou fazer a mesma coisa. Então, eu vou sair pelo mundo afora pregando o evangelho, que Deus mandou. Eu falei, você está entendendo errado, rapaz. Você não tem experiência para isso, é um garoto. Eu estou te preparando para você ser um pregador do evangelho. Pastor, eu sou muito grato à sua vida. Eu sei de onde Deus me tirou, sou muito grato. Mas Deus me mandou ir para o mundo afora, porque eu quero que aconteça na minha vida o que acontecia com Jesus Cristo. Ele ressuscitava, eu nunca vi um morto ressuscitar aqui. Falei, irmão, você era um que ressuscitou. Mas ele não entendeu desse jeito. Ele entendeu no literal. Acontece literalmente também, não acontece? Você vai estar cheio de história aí de pessoas que Jesus ressuscitou na nossa geração. Mas ele era uma pessoa morta que foi ressuscitada. Mas ele não quis ouvir, irmãos. E ele saiu. Em poucos meses o demônio levou ele de volta para o vício. Em poucos meses. E em poucos meses depois eu recebi a notícia. Foi encontrado dentro da mata, crivado de balas. Mataram o garoto. Se tivesse entendido o projeto de Deus para a vida dele, hoje seria um baita de um pregador. Mas morreu novo ainda, e espero eu que em cima da hora tenha se arrependido. Foi assassinado no meio da mata. Poucos meses depois que ele saiu. Ressuscitou morto nenhum, nem ele ressuscitou, está morto.
Eu falei com ele, falei, irmão, você está entendendo errado. Não é isso que Deus está falando contigo. Não, é sim, pastor. Quem sabe sou eu. É sim, pastor. Quem sabe sou eu. Quebrou a cara. Sabe aquela soberba que entrou na vida da pessoa? E perdeu a vida cedo, irmão. Temos que entender, Senhor, eu não entendi bem. Então espera. Porque Deus é poderoso para te mostrar os projetos deles na sua vida. E é poderoso para realizá-los. Mas está demorando muito. O José levou 13 anos sofrendo. Depois mais 9 anos, aí já não está sofrendo, já está no bem bom lá, trabalhando muito, né? Porque para governar o Egito, trabalhou muito, mas agora com uma vida boa. O José, por onde ele passava, todo mundo se prostrava diante dele, não é? Então agora ele está tranquilo, mas são mais 9 anos. E é agora que o sonho começa a se realizar. É agora, porque ele entendeu. Não é meus irmãos e meu pai se ajoelhando. Não é isso o meu sonho. O meu sonho é eu poder sustentar e dar sobrevivência para o meu pai, para os meus irmãos e para o meu povo nessa hora difícil da humanidade. Esse era o meu sonho e agora eu estou entendendo. Ele entende agora, com 39 anos de idade. É agora que ele vai entender isso. É agora que ele está entendendo, é agora que tudo vai mudar. Ele vai perdoar os irmãos vão descer para o Egito, vai trazer o pai, vai trazer até boi e vaca, vai levar, que eles têm ainda lá, os poucos que tem de animal que não morreu ainda, eles vão levar 70 almas e vão morar numa cidade lá, e o José vai sustentá-lo o resto da vida. O resto da vida eles vão ficar lá, até chegar essa geração que o Moisés vai tirar de lá. Deu para entender, sim ou não? Ele está dizendo então, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Porque, versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Mas alguém quer esperar 13 anos, sendo chicoteado, sendo preso, caluniado, sofrendo, enfrentando batalha? Alguém quer passar por isso? Ninguém quer passar. No mundo tereis aflições, Jesus falou, mas alguém quer passar por aflição? Não. A pessoa quer entrar para a igreja e quer mudar a vida dela no dia seguinte. E se ela entrar para a igreja e não mudar a vida dela na semana seguinte, ela já abandona Jesus, ela já volta para a vida antiga, ou até pior. O José ficou 13 anos sofrendo sem sair da presença de Deus. Era um jovem maturo quando foi vendido como escravo, mas continuou na presença de Deus, ele não errou. Continue, irmãos. Uma hora o projeto que Deus tem para a sua vida vai se cumprir e você vai entender. Nem sempre você vai entender de imediato. Diga amém, Jesus. Nem sempre. Quando Jesus falou para mim assim, eu quero você no altar e não sentado aqui, eu estava sentado igual vocês, eu não quero você aqui sentado, eu quero você lá em cima, eu entendi na hora. Ele quer que eu seja pregador do evangelho, mas o que eu não entendia, tudo que traz quando você decide largar tudo para pregar o evangelho, isso eu não entendia, que eu não tinha experiência. Aí eu fui sofrer alguns anos com necessidades, com dificuldades, já falei isso para vocês, tendo que comer o que as pessoas davam, tendo que vestir o que as pessoas me davam de roupa velha para vestir. Passei umas lutas durante 2, 3 anos, até Deus conseguir me aprumar. Eu fui entender depois, mas assim, na hora eu entendi, Deus quer que eu seja um pregador. Quando eu entendi, eu consegui, eu e a minha esposa e meus filhos, passar por todo esse processo, tranquilos, bem, padecendo, com aflições, mas não saímos da presença de Deus. Por quê? Porque eu entendi, eu não quero você ali, eu quero você lá, então vou pregar o evangelho. Eu lembro que a minha irmã mais velha, que orava por nós, a primeira a se converter, eu lembro que ela ficou assustada. Ela me chamou no canto, ela falou, Ednilson, calma, tira o pé do acelerador, você se converteu agora, você largou as drogas agora, você largou os vícios agora, calma, segura aí, não é assim não. Eu falei assim, minha mana, eu sei o que Deus falou comigo, só não sei como é que vai ser a coisa, porque eu não tinha nem ideia, era inexperiente igual José no início, mas Deus veio e honrou. Mas eu sofri, minha esposa sofreu, meus filhos sofreram, amém, Jesus?
Sofreram, enfrentaram batalhas, mas eu sabia o que Deus estava fazendo. Quando você entender, você vai enfrentar tudo quanto é batalha, e você não vai largar Jesus. Não vai largar Jesus. Quando você entender, enquanto você não entende o que Deus quer fazer na sua vida, qualquer coisinha faz você ir embora e voltar a fazer o que fazia antes. Qualquer coisa, você não entendeu. Entendeu? Vamos lá. Provérbio 16. Por favor, gente, não fala comigo agora não. Deixa para depois. Agora eu estou sendo usado por Deus aqui, eu não quero me desligar não. Provérbio 16. É um favor que eu peço. Provérbio 16, versículo 1, 2 e 3. Do homem são as preparações do coração, né? Da gente, a gente que prepara tudo, né? A gente que acha que tem que ser tudo do nosso jeito, do nosso tempo, na nossa hora. Mas do Senhor é que vem a resposta. Deixa Deus responder. Deixa Deus te mostrar o que é para fazer. Não sai fazendo de supetão de qualquer maneira. A gente acha que sabe de tudo e que tudo seja no nosso tempo, na nossa hora. Aí ele fala no 2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa. Ele sabe a intenção do nosso coração, sabia? Então você olha, não, tem boa intenção, não, é limpo essa ideia dele, a vontade que ele tem de fazer isso. O homem, quando saiu da igreja, o rapaz, dizendo que queria ir pregar no mundo afora, porque queria ver cego enxergando, morto ressuscitando, você acha que ele tinha má intenção naquele dia? Não, ele tinha boa intenção, só que ele não estava entendendo o que Deus queria fazer na vida dele. Em poucos meses se desviou, voltou para as drogas e morreu dentro do mato, como qualquer pessoa, sendo assassinado. Que pena, irmão, você não tem ideia como eu sofri com aquilo ali. Tem coisas que faz a gente sofrer, né? A gente vê um jovem, podia ser uma benção. É triste isso, é muito triste isso. Amém, irmãos? Muito triste. Tem um rapazinho que morava no Recreio dos Bandeirantes. Ele era surfista, viciado. Poxa, esse rapaz, o pastor de lá do Recreio, ele falou: pastor, leva ele no retiro. Ele veio aqui na igreja com a tia, e eu falei do retiro de carnaval, e ele falou: meu carnaval vai ser assim, mas se tivesse retiro eu vou, se puder ir eu vou. Aí o pastor até pagou o retiro dele, e eu levei. Pô, o garoto era comunicativo, sabe? Garoto novo, né? Um garoto de 16, 17 anos, novo, comunicativo, brincalhão, sorridente, aquele jovem que você gosta de ficar perto, né? Porque é bem agradável. Aí ele aceitou Jesus, aí todo mundo foi, aquele negócio, aí ficou bem um ano inteiro na igreja. Eu fui lá visitar a igreja, fazer uma oração, estava ele já com roupinha, tocando bateria na igreja. Aí no ano seguinte voltou o outro retiro, né? Que todo ano a gente faz. Aliás, daqui a 2 semanas eu vou viajar com os jovens, vou levar os jovens lá para o sítio, para fazer retiro de carnaval com eles de novo. E aí eu vi que o pastor não mandou o jovem. Eu falei: cadê o irmão? Ele não vai? Depois de tudo que aconteceu? Ele falou: pastor, eu estou numa luta com ele, já tirei ele da obra, já não está tocando bateria na igreja, porque ele tem sumido da igreja, aparece esporadicamente. A tia tem falado que ele tem sumido de casa, eu acho que ele voltou a usar drogas. Foi: poxa, 1 ano, irmão, 1 ano provando como é bom ficar na presença de Deus. E é sério, pastor. E eu falei com ele, ele não falou que não vai não quer saber de retiro coisa nenhuma. Falei: meu Deus do céu. E aquele retiro foi bom. Nós levamos quase 400 jovens naquele retiro. Foi o retiro da minha vida, foi o retiro. Eu faço 19 anos já fazendo retiro. Aquele retiro, quase 400 jovens. Deu trabalho que só, mas foi muita conversão, libertação, jovens manifestando com o demônio, a gente libertando. Foi muito bom. Na segunda-feira de carnaval, aparece na televisão ele, o garoto. Na televisão apareceu. Aí o pessoal correu para falar comigo, mostrou
a reportagem. Ele estava lá estirado no chão lá, cheio de tiro. Saiu na televisão. Falei, Jesus, eu chorei naquele dia, irmão. Falei, era para estar aqui com a gente. Há pouco tempo estava tocando bateria na igreja dele. Eu estou te falando, Deus tem caminhos, mas a gente às vezes acha que o nosso caminho é o melhor, irmãos. A gente bota uma soberba no coração, a gente acha que sabe de tudo, pastor sabe de nada, esse pastor é um otário. Já fui otário, filho. Não sou mais não. Já fui. Achava que sabia de tudo. Já fui, não sou mais não. Agora eu sou servo de Deus. Posso parecer. Às vezes até eu pareço ser otário mesmo. Eu engulo cada sapo. Mas é porque Deus está fazendo com o amor dele ali, né? Aquele dia foi muito triste, irmão. Sabe aquele jovem alegre que contagiava o lugar que chegava? Ele era assim. Foi muito triste para a gente. O retiro, eu tive que levantar o retiro de novo, que deu aquele baque, né? É complicado. Ele está falando assim, ó, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão o quê? Salmo 73, eu vou fechar aqui agora. O Salmo 73 é o Salmo do Asaf. Mas antes de fechar, Brian, coloca para mim o versículo 3 da Nova Versão Internacional de Provérbios 16. Nova Versão Internacional. Não, espera aí. Provérbios 16, versículo 3. Depois eu vou lá para o Salmo 73. Nova Versão Internacional, NVI. Não, é na tela. Provérbios 16, na outra versão na tela. Isso, olha aí, ó. Olha o que está escrito assim: entregue ao Senhor tudo que você... Tudo. Entregar seu caminho ao Senhor é entregar ao Senhor tudo que você faz. E os seus planos serão estabelecidos. Então tudo que eu faço agora, eu tenho que entregar ao Senhor. Quer dizer, eu agora estou na igreja, agora eu sou de Jesus, e eu fazia isso, mas agora eu vou entregar ao Senhor o que eu faço. Bom, isso que eu fazia, eu não quero fazer mais, porque Deus não recebe isso que eu estou entregando para Ele. Esse lugar não é mais para frequentar, com essa pessoa não é mais para andar, esse tipo de coisa não é mais para fazer. Eu começo a entregar a minha vida ao Senhor. Isso é diário. Não é aceitei Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Não, eu entreguei a Jesus, agora eu vou deixar tudo nas mãos dele. Amém, Jesus? E tudo aquilo que eu tenho a intenção de fazer, e eu entrego na mão de Deus, eu vou perceber na hora, isso aqui não é para mim. Não é mais para mim. Isso não é mais para mim. Eu me sinto mal com isso aqui, porque agora eu entreguei minha vida para o Senhor. Por isso que eu quis que você lesse essa versão. Agora sim, Salmo 73. Vou ler só 2 versículos aqui, a gente vai parar. Talvez eu leia mais 2. Amém? Amém. Você veio para ouvir a palavra, sim ou não? Sim. Então não olhe o relógio. Estou até sem relógio. Salmo 73, versículos 16 e 17. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Salmo 73, versículo 16. Salmo 73, versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim. Então, o salmista Asaf era um servo de Deus, tá? Servo de Deus. Só que ele não estava entendendo alguma coisa. Alguma coisa estava incomodando o Asaf. E ele falava com Deus e não entendia. Ele procurou entender. Ele fez uma coisa que às vezes a gente não faz.
Então veio uma palavra, que às vezes até vem por alguém que a gente nem conhece bem, e a gente já pega aquilo ali e sai achando que é literal. Não era literal, no caso do José, não era os irmãos se ajoelharem diante dele, o pai se ajoelhar diante dele, não, era sobrevivência. O que Deus estava falando para o José lá atrás era: sua família vai depender de você, José, para sobreviver. Esse é o sonho que eu estou te dando, não é ficar se ajoelhando, não. Eles se ajoelharam, o José ficou chateado, não mudou nada, mas quando ele compreendeu o sonho, o coração dele sarou. Ele perdoou os irmãos. Ele vai trazer o pai logo depois. Ele vai dar um lugar para eles morarem. E ele vai sustentar a família dele. Mas os 70 empregados que estavam com eles, os 70 almas que ele tinha, né? Quer dizer, só funcionou depois que o José compreendeu o que Deus queria. Quando o José entendeu, levou tempo? Levou, infelizmente, irmão. Levou 22 anos para ele entender bem o que Deus estava fazendo. Que sonho era aquele? Qualquer um talvez achasse que o sonho já tinha se realizado, mas ali ele entendeu, é para sobrevivência. Deus me trouxe aqui, não foi vocês que me venderam, não foi Deus que me trouxe. Fiquem em paz, meus irmãos. Vocês estão aí agitados porque vocês me venderam? Não, foi Deus que fez tudo isso. Para quê? Para vocês sobreviverem agora, para poder sustentar vocês agora, senão a gente ia morrer. Que coisa, irmão, que coisa, né? Como é que a gente tem que aprender a enfrentar as aflições, né? Enfrentar as lutas que a vida traz, porque lá na frente, Deus vai te dar a vitória. E Ele vai fazer realizar os sonhos. O servo de Deus aqui, ele não entende bem. O que ele faz? Ele vai para o santuário. Ele vai para o santuário. Ele vai falar com Deus. E fala. Aí Deus faz ele entender. O que ele não entendia? Lê o versículo 1, 2 e 3, para a gente fechar. Coloca na tela 1, 2 e 3 para mim. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Tá. 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se... Olha o servo de Deus quase se desviando aí, ó. Quantos servos de Deus você já viu se desviar, né, irmão? Porque a pessoa não entendeu alguma coisa dentro da igreja, não entendeu uma coisa que o pastor fez, não entendeu alguma coisa, a pessoa se desviou. Estava indo num caminho certo, mas se desviou porque o pastor botou no banco, se desviou porque o pastor não deixou tocar o teclado, não deixou tocar a bateria, se desviou porque o pastor não levantou como obreiro, se levantou porque, sei lá, se aborreceu com alguém dentro da igreja. A pessoa não entendeu o que aconteceu lá dentro e se desviou. O servo de Deus quase se desviou. Calma. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Quase. E por que não se desviou? Porque o Asaf vai entrar no santuário. Ele falou assim: eu quero entender o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. E o que ele não está entendendo? Agora pode passar. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. No 3. Pois o que aconteceu com ele? Tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Coitado do Asaf. Então, eu estou na igreja, mas eu não prosperei. Eu estou na igreja, mas eu estou 1 ano, 12 anos, estou desempregado. Eu estou na igreja, mas minha casa não melhorou. Eu estou passando dificuldade. Eu estou na igreja, mas não consigo comprar aquele tênis de marca ainda e um celular bom. Ainda estou com meu celular todo velho. Eu estou na igreja, mas estou morando num lugar muito perigoso. Um barraco que entra água quando chove, que tem rato. Eu estou na igreja, mas não estou entendendo nada. Aí eu estou vendo uma pessoa que não tem Deus na vida, uma perturbação violenta, mas está próspero, está vivendo melhor do que eu. Aí a pessoa começa a criar uma ferida no coração com o próprio Deus. Para que eu vou para a igreja? Porque o que Deus está fazendo na minha vida? Olha meu pai, olha minha mãe, olha fulano que ficou doente, olha a minha vida que não vai para frente, mas o fulano não vai para a igreja. Olha como é que ele está, olha o cordãozão de ouro, olha a moto do bicho, olha o carrão. Aí começa a se comparar. O Asaf fez isso.
Ele viu os ímpios, os soberbos crescerem, prosperarem em tudo que faz, tendo vitória, vitória, vitória. Ele falou: eu vou me desviar, eu vou largar esse Deus. Olha o que o Asaf está falando, irmão. Para de invejar os outros, irmão. Aprenda a enfrentar suas aflições, aprenda a trabalhar, a enfrentar suas lutas. Para de chorar, para de reclamar da vida. Aprenda a dobrar o joelho para orar diante de Deus, senão você vai dobrar seu joelho para poder ficar falando com os outros, sendo humilhado. É melhor dobrar o joelho diante de Deus. Amém, Jesus? Aprenda a orar, buscar Deus e ser sincero com Deus, verdadeiro. Não vem para a igreja de qualquer maneira, vem para a igreja para buscar Deus, para encontrar Deus. Tu vai ver se não vai mudar. Pode demorar, pode passar luta. O José passou, mas irmãos, governador, hoje seria governador, primeiro-ministro dos Estados Unidos da América. Hoje ele seria, se fosse hoje, nos dias atuais. Pouca coisa? Pouca coisa? Você sai do presídio, da cadeia e vai governar os Estados Unidos. Pouca coisa? Foi o que aconteceu com José. Amém? Aí ele fala, aí aqui ele já se arrependeu, já entendeu, mas ele está falando para a gente no 16: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Aí começou a pensar, como é que pode, essa pessoa não busca Deus, essa pessoa não vai para a igreja, essa pessoa é perturbada, essa pessoa faz maldade, essa pessoa tem tudo e eu não tenho nada. Essa pessoa vive armando, é um 7 danado, só faz besteira pelo mundo afora, vive de madrugada para lá e para cá, só vive se drogando, e vive, olha o que ele tem e eu não tenho nada. Essa está lá, olha o que ele tem. Aí a pessoa olha do tênis, cordão, pulseira, relógio, camisa, tudo de marca, carro, tem tudo e eu não tenho nada. Era isso que o Asaf estava pensando, quando ele começou a tentar entender. Eu não estou entendendo nada. E ele fala: meus pés quase se desviaram, quase vacilaram. Qual foi o que segurou o Asaf? Ele fala: até minha cabeça está perturbada, até que eu entrei no santuário de Deus. Pronto, Deus me fez entender, eu entendi, agora estou de boa. Pronto, ficou de boa. E Deus honrou o Asaf. Amém, Jesus? E Deus honra você também. Eu ia falar que ele está louco para te honrar, mas eu não vou falar isso. Meu Deus não é louco, né? Mas ele está assim, cheio de vontade de te honrar. Ele está querendo te ver no santuário dele. Não é só sentar no banco da igreja, não. Ele quer te ver no santuário dele. Amém, Jesus? Ele quer ver você chorando na presença de Deus, como José chorou diante dos irmãos ali, sarando suas feridas todas. É isso que ele quer. Quando ele vê isso, já era, irmão. Não tem macumba, feitiço, bruxaria, magia, não tem nada. Deus vai honrar você de uma tal maneira que você vai ficar pensando assim: que loucura, meu Deus, eu não esperava que eu fosse capaz de fazer tudo isso. É isso. Semana que vem tem a última. Pastor, tem mais alguma coisa para falar do José? Tem. E é importante. E semana que vem é a última mensagem para você poder realizar seus sonhos de uma maneira que você realmente se sinta bem.